Muito boa tarde, amigos. Numa conversa um bocadinho descontraída, hoje vamos falar de uma figura que na verdade chama-se Patrice Emery Lumumba. Quem é Patrice Emery Lumumba? Patrice Lumumba, na verdade, foi um político africano, panafricanista e um dos mártires da descolonização do continente africano, que nasceu a 2 de julho de 1925 na vila de Onalwa, no antigo Congo belga, depois passou a ser Zaire e hoje República Democrática do Congo. Na verdade, ele tinha o nome de Elias Okit Zombo e Lumumba nasceu numa vila, digamos assim, nesta vila de Onalwa, com pais cristãos, e teve uma educação, digamos assim, muito na base dos princípios religiosos, porque seus pais eram cristãos. E desde muito cedo Lumumba foi, digamos assim, admitido ao espaço daqueles meninos, daqueles jovens que tinham um brilho da intelectualidade. E, portanto, Lumumba, em 1958, fundou o seu Movimento Nacional Congolês, que é um partido de orientação liberal, e, posteriormente, Lumumba participa na Conferência dos Povos Africanos. Quando participa nesta Conferência dos Povos Africanos, conhece Frantz Fanon, e nós conhecemos também quem é Frantz Fanon. Frantz Fanon era um revolucionário, um panafricanista, defensor também da negritude da Martinica, que viveu muito tempo em França e que depois combateu na Argélia. Nesta conferência, Lumumba conhece Frantz Fanon, conhece Kwame Nkrumah, e neste contacto em que Lumumba ganha uma outra visão, ganha força para, digamos assim, começar a refletir e a lutar pela independência do Congo belga. Quando Lumumba regressa, Lumumba é preso em 1960, e esta prisão de Lumumba também impressionou, digamos assim, uma determinada marcha que terá acontecido, gerou muita contestação e motivou uma marcha que terá acontecido no Congo belga no ano de 1960, e esta mesma marcha forçou que no dia 31 de julho se proclamasse a independência. Neste dia da proclamação da independência do Congo belga, hoje República Democrática do Congo, havia um ato formal em que, quando Lumumba foi liberto no mesmo ano de 1960, por via do seu partido, Lumumba foi eleito democraticamente primeiro-ministro, e então criavam-se as condições para a transição do poder, a colônia deixar o poder aos congoleses. E então Lumumba era primeiro-ministro e o presidente era o presidente Joseph Kasavubu. E então havia um ato formal de transição do poder, e neste ato formal, que contou com a presença do rei Baudouin, e depois dos pronunciamentos do rei, que no seu discurso tinha um discurso no fundo que procurava transmitir a ideia de que a independência estava a ser dada aos congoleses pela vontade dos belgas, e que os belgas estavam disponíveis a ajudar os congoleses para erguerem as suas estruturas e a construção do seu próprio Estado. Mas não estava, digamos assim, neste dia preparado, e de acordo com o protocolo, um outro discurso de Lumumba. E Lumumba aparece com um discurso neste dia, um discurso muito agressivo, refutando os ideais, as palavras do rei, e fazendo lembrar ao povo que a independência da República Democrática do Congo, ou do Congo, depois passou a ser Zaire, que era fruto do sacrifício dos congoleses, que não se poderia esquecer os maltratos, as lutas que o povo passou para conquistar a sua liberdade. E isso foi, digamos assim, um choque naquele momento para o rei, e porque também, no fundo, aquele discurso do Lumumba já tinha uma visão que a estratégia dos belgas é, na verdade, continuarem na República Democrática do Congo, né? Ou continuarem no Congo, para
materializar o seu projeto de neocolonização. Por isso é que Lumumba aparece com esse discurso muito duro e que passou a ser visto já como um inimigo por parte dos belgas, que era um indivíduo que não se poderia contar com ele. Infelizmente, o governo de Lumumba foi derrubado em setembro do mesmo ano de 1960 e Lumumba é perseguido e preso, mas é preciso percebermos que Lumumba foi assassinado, com ele não só foi também assassinado os seus companheiros como Polo, Quito, Gizenga, e aos 35 anos de idade Lumumba foi assassinado. O assassinato de Lumumba contou com a participação da Force Publique, que era o exército belga, que depois da proclamação da independência tinha se instalado em Katanga, porque Tshombe tinha proclamado a independência do território de Katanga, e então Lumumba era defensor que a Force Publique, as forças belgas deveriam ter-se retirado da República do Congo, e estas mesmas forças saíram de Kinshasa e foram então para Katanga, e a partir de Katanga começou-se a agilizar estratégias para derrubar Lumumba, e porque Lumumba não comungava com os ideais da Force Publique. Como é que a CIA aparece nessa história? A CIA aparece nessa história a partir do momento em que Lumumba começa a haver uma resistência da Force Publique retirar-se do Congo, do exército belga retirar-se do Congo. E então começou-se a pensar, Lumumba começou a tentar encontrar mecanismos para buscar apoio dos soviéticos. E os americanos começaram a perceber que seria muito difícil, um risco, ter um regime de orientação comunista em Kinshasa, porque também poderia comprometer a zona toda austral do continente africano, porque na altura também o quadro que se vivia, a conjuntura internacional que se vivia era de Guerra Fria, e era um conflito entre as potências, né, o bloco soviético e os Estados Unidos da América. Daí aparece a CIA, patrocinam montam toda a engenharia da Operação Barracuda para então culminar com o assassinato de Lumumba. E então participaram no assassinato de Lumumba a própria CIA, com o objetivo de evitar que se instalasse o regime comunista ou que Lumumba virasse para os comunistas, e porque Angola ainda não era independente, Moçambique não era independente, a Namíbia não era independente, e por esta razão os americanos entram ali e conseguem, digamos assim, derrubar Lumumba, e contou também com a participação dos próprios congoleses, e portanto uma das figuras que depois acabou por ser presidente, Joseph Désiré Mobutu, que posteriormente se tornou presidente, e também contou com a Force Publique, que é o exército belga. Disse que Lumumba foi assassinado e colocado num espaço que estava preenchido de ácido, e por muito tempo o dente de Lumumba ficou reservado na Bélgica, e recentemente parece que entregou-se para o funeral digno aos filhos. Portanto, Patrice Emery Lumumba é este mártir da independência congolesa, é este ícone da figura, um defensor da libertação dos povos africanos, que até aos 35 anos dedicou a sua vida para a liberdade do seu povo. Muito obrigado a todos.